Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi. Nós somos o Assuntando Filmes e Afins para trazer para vocês, para apresentar para vocês o lançamento Netflix que o Arthur me chamou a atenção. Ele não estava na minha lista. Eu provavelmente demoraria algum tempo até encontrar esse filme, que é o Spiderhead. O filme, basicamente, com um grande elenco, se passa quase em sua totalidade dentro de uma prisão diferente, onde os presos eles têm algumas liberdades, porém, eles pagam essa liberdade, essas regalias, através de experimentos onde eles se sujeitam. Mas aí vamos começar ouvindo como foi a experiência de quem encontrou esse filme. E aí, Arthur, o que você achou? Como você achou? Como foi a sua experiência ao visitar essa prisão? Visitar essa prisão sou um tanto quanto estranho, mas não deixa de ser verdade, né? Eu achei o filme bem interessante, especialmente a premissa dele. Pessoalmente, eu acho que o filme podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado nessa história de como é que funciona a prisão e tudo mais, mas nada que seja um problema para aproveitar, né, a história do filme. Assim como o Orso falou, né, é uma prisão de uma forma um pouco diferente, onde as pessoas que estão nelas têm algumas regalias, onde numa prisão federal, estadual, que seja, né, lá nos Estados Unidos, não teria, como, por exemplo, andar livremente, uma alimentação farta, com comida muito boa, nada tão rígido quanto uma prisão de segurança máxima e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa teria que pagar um preço para poder estar lá, que era participar de um estudo onde eles estavam tentando criar drogas que simulassem sentimentos, que induzissem sentimentos. Medo, amor, ódio, e por aí vai, vários sentimentos, ou até mesmo sentimento, assim, sentimento, né, vamos dizer, de obediência, né, que eles tentam fazer com que a pessoa obedeça uma ordem e tudo mais. Então, eles vão testando várias drogas, eles colocam pessoas frente a frente, botam as pessoas para poder testarem as drogas, para poder falar mais, para poder interagir um com o outro. Aí vê se, quando eles injetam a droga do amor, se eles começam a ter interesse pessoal um no outro, se esse interesse continua ou não. E aí, ao mesmo tempo que tudo vai acontecendo, é um pouco estranho você notar a relação entre os cientistas, né, que estão analisando e os detentos, que são as cobaias. A relação deles é completamente livre. Dentro do escritório do cientista, a cobaia pode entrar tranquilamente, como se estivesse andando em qualquer cômodo. Então, eu achei bem interessante a forma como é que isso é mostrado, que parece mesmo uma residência de pessoas, onde uma residência de trabalho, né, onde parte dessas pessoas agem de uma maneira, são as cobaias, no caso, e parte dessas pessoas são quem analisam. Eu achei bem interessante o modo como é que foi mostrado isso. Em questão de atuação, eu achei, fantástico, porque o elenco teve que simular vários tipos de sentimento, e muitas vezes a gente consegue sentir aquilo que a pessoa está sentindo, aquele desespero, ou aquela vontade sei lá, aquele ímpeto que a pessoa está sentindo ali. Ele consegue passar isso para a gente consegue sentir esse sentimento, de certa forma, junto com a pessoa que está ali atuando. Eu achei fantástico. O desenrolar do filme, na minha opinião, aí sim eu posso dizer que deixou a desejar, porque era bem previsível, na minha opinião, que é o que ia acontecer, mas eu acho que não tinha muito como fugir daquilo. A princípio, ficou fechadinho o filme, não vejo motivo para ter um 2, mas se eles tiverem muito interesse, eles conseguem arrancar facilmente um 2 dali em diante, conseguem. E tem pequenos plot twists, mas nada muito significativo. Um filme bem interessante, vale para passar o tempo, então por isso que eu resolvi trazer aqui com o Orso, para poder indicar para vocês. E você, Orso, o que você achou? Olha, boa parte da nossa experiência foi parecida. Eu achei genial essa ideia de... É quase um hotel
eles têm livre acesso, eles podem, o cientista barra carcereiro, barra diretor da prisão, barra um monte de outras coisas que eu não vou colocar agora para não dificultar e não frustrar a experiência das pessoas, mas ele está ali, ele trata os presos quase como iguais. Ele diz que responde a um comitê que está analisando, que, não, eu não gostaria de fazer isso com você, ou te passar, te proporcionar esse teste, mas olha, eu tenho dados a preencher, o comitê me mandou. Então ele vende bem essa ideia de que ele também é funcionário, que ele, apesar de não aprovar alguns testes, ele é obrigado a fazer. E aí você vê que as pessoas, os presos que estão ali, eles escolheram estar ali, foi dada uma opção, ou você vai para a cadeia normal, ou você participa desse estudo. Você tem ali desde pessoas muito violentas, até ladrão de galinha, até pessoas viciadas em drogas. Você tem uma amostragem com uma bem sortida de criminosos, de pessoas intelectualmente fragilizadas, que todas elas ali carregam um trauma, carregam uma culpa. Você não vê dentre os estudados ninguém que seja essencialmente mal. Não, eu fiz, eu não me arrependo, eu sou ruim mesmo. Então, fica bem claro que ele sorteou, ele selecionou a dedo essas cobaias. Ele faz o teste, depois a pessoa responde um questionário, aí ele faz uma contraprova disso. Esses testes todos precisam ser autorizados, as pessoas precisam explicitar, precisam falar, eu autorizo, eu concordo, eu aceito, para que os testes sejam validados. E esses testes são feitos da seguinte forma: todos eles têm como se fosse uma pochetezinha, uma caixinha nas costas, com várias substâncias. São ampolas, cada uma carregando um tipo de substância. E aí, pelo celular, através de um aplicativo, ele administra a porcentagem dessa substância na pessoa e verifica a reação. Aí, como o Arthur disse, tem a substância do amor, tem a substância da raiva, tem a substância da eloquência, onde eles conseguem verbalizar melhor, passar melhor as ideias e tudo mais. Então, eles são ratos de laboratório que estão ali para... não no momento nenhum fica claro o tempo que eles precisam ficar ali, ou precisam se sujeitar a esse experimento. Para mim, o ponto fraco realmente é o último terço do filme. Eu acho que poderiam falar muito mais desse experimento em si, das substâncias. Poderia ter mais uma meia hora de filme aí, explicando melhor as cobaias, quem eram as cobaias anteriores, né? Caberia, ia me agradar mais, ter mais desse tipo de informação, porque realmente é inovador. O final, ele é previsível, nada que você termine com raiva do filme, mas provavelmente você vai esperar um pouco mais. É um final bem en passant, bem basicão, você já imagina que aquilo vai acontecer. Não cabe um 2, eu acho que o Arthur disse bem, ele se fecha em si, mas se for fazer um 2, eu gostaria de ver uma prequel, eu queria ver como aquilo nasceu, eu queria ver como essa prisão foi idealizada, de onde vêm aquelas substâncias, como chegou-se nesses testes com humanos. Quem é ele, né, o cientista? Exatamente, quem é esse cara que está propondo tudo isso, como as cobaias foram escolhidas. Quer dizer, daria aí seguramente mais um filme de 1h30, 1h40, com informações que para mim seriam muito mais interessantes do que esse último terço. Mas aproveitem, está na Netflix, está em destaque, porque teoricamente o pessoal tem mostrado um interesse. Se você assistiu, deixe seus comentários, gostou, não gostou, gostaria de ver
uma proposta da forma que eu coloquei, que o Arthur colocou. Divida com a gente a experiência que você teve. Vamos bater papo sobre esse filme. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, acho que você complementou brilhantemente muitas coisas que eu acabei não dizendo. Inclusive, se tivesse um segundo, e em vez de ser uma continuação, mas uma prequel, acho que foi perfeitamente colocado aí, deu uma ideia maravilhosa. Fica a dica aí para Netflix, né? Manter-se essa ideia. Legal. Talvez, só para fechar com chave de ouro, o que tenha talvez mais me frustrado a minha experiência é a fragilidade com que um dispositivo tão importante era implementado. Sim. Ele ficava à mostra, ele por várias vezes se danificava facilmente e esse dano gerava todo um transtorno. Então, talvez se eles tivessem... Uma coisa grave, inclusive, né? Sim, talvez se eles tivessem colocado esse dispositivo em algum lugar não tão acessível, ou então protegido de alguma forma, ia elevar o nível de tensão, porque a gente não saberia o que esperar. Agora, a fragilidade do dispositivo acabou gerando uma fragilidade na experiência. Então, você já sabe que se o dispositivo der qualquer tipo de problema, o teste cai por água abaixo e coisas ruins podem acontecer. Então, Exato. Nesse momento, eu perdi um pouco do meu interesse, mas sim, finalizei, sim, estamos aqui para recomendar. Agora, assista, não esperando um grande filme, esperando uma sessão da tarde, esperando um filme, no mínimo... Dá para passar o tempo. Exatamente, no mínimo interessante. Curta, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês para o YouTube continuar divulgando o nosso canal, continuar recomendando o nosso material. E não se esqueçam, a indicação do inscrito está sempre aberta. Em qualquer um dos nossos vídeos, se você quiser nos indicar um filme, é só deixar o nome dele aí, é só explicar rapidamente o porquê você acha legal trazermos para o canal. Aqui a experiência de quem assiste é soberana. Então vocês fazem parte da família Assuntando, o que nos deixa muito felizes, muito contentes, e obrigado por tudo. É nóis, valeu!